Bom, pessoal, eu vou fazer aqui uma revisão rápida do ponto de partida da lógica proposicional. Lógica proposicional, onde a gente faz o estudo das proposições. Óbvio, o ponto de partida é o modo de dizer, né? Porque eu estou pulando a parte bem inicial mesmo. Por quê? Eu já estou pulando direto para os conectivos, que é praticamente o coração do conteúdo, os conectivos. Nós temos essencialmente, pessoal, cinco conectivos. Para alguns autores nós vamos ter seis, a negação. Bom, primeiro, a estrutura que eu vou apresentar aqui para vocês é o seguinte. Eu vou apresentar e tem que saber, viu, essa teoria. Eu vou apresentar o nome dele, o símbolo dele, o símbolo, como aparece, ele aparece como na hora da prova. Ele aparece com algum dizer. Aparece. Ele aparece como? De que maneira que você vai ler e ele vai identificar qual é o conectivo. E por fim você vai ter que saber a tabela da verdade de cada conectivo. Você sabendo isso aqui é a parte teórica que em momento ou outro vai precisar. Ou iremos isso aqui quando demanda a parte teórica, tem que saber. E também precisaremos saber isso aqui quando é uma questão, entre aspas, aleatória. Bom, e vamos lá então. Os primeiros conectivos são quem? É a conjunção. Nós temos a disjunção. E olha só, e a título de macete, disjunção começa com a letra D, né? A letra D do número 2. O que o número 2 tem a ver com essa parte aqui, pessoal? É porque nós temos duas, D de 2, né? Temos dois tipos de disjunções. Temos a disjunção inclusiva e a outra disjunção que nós temos, é quem? É a disjunção exclusiva. De excluir. Exclusiva. Perfeito. Ou seja, conjunção ou disjunção. Disjunção começa com a letra D, D de 2. Por que 2? Porque temos dois tipos de disjunções. Só uma coisinha, né? Que eu passo aqui, ó. Prontinho. Os dois Ds estão circulados, D de 2, disjunção inclusiva, disjunção exclusiva. Bom, de imediato aqui eu já apresentei três conectivos. Então vamos lá. Como que a conjunção, qual o símbolo da conjunção? Tradicionalmente, o símbolo da conjunção é o circunflexo. E ele aparece na prova com o nome E. Isso aí, João e Maria, Palmeiras e Corinthians, o E. Daqui a pouquinho eu vou trabalhar a tabela da verdade dele, em outro papel com mais espaço. A disjunção, pessoal, é o contrário. Ele aparece com a letra V. E como é que ele vai aparecer na prova? Ou. E ou. Circunflexo e o Vzinho de vitória. E a disjunção exclusiva, ele vai aparecer com o símbolo mesmo, porém, com traço embaixo. E como que ele aparece na prova? Ou isso ou aquilo. Perfeito? Vou pegar outro papel para trabalhar com mais espaço agora, para a gente desenvolver. Antes de desenvolver a tabela da verdade, eu vou pôr uns macetes aqui para a gente memorizar o símbolo da conjunção e da disjunção. Associar o E com o símbolo, como é que fala? O Vzinho com o OU, o circunflexo com o E. E tentar bolar uma ideia para você associar a conjunção com o referido símbolo, o nome de junção com o referido símbolo também. Acho que eu vou fazer nesse mesmo papel aqui. Pronto, achei um espaço aqui, dá pra gente trabalhar aqui. Como que eu vou associar esse circunflexo com o nome E? Bem simples, ó. A gente pode fazer o circunflexo. O nome E, gente, ele tem um som, dependendo da região nossa aqui pelo menos, ele tem um som da letrinha I, certo?
João e Maria. É óbvio, a gente escreve com a letra E. Mas na hora de falar, a gente fala João e Maria. Ou seja, olha só como é que a gente pode fazer. Faz de conta que aqui, ó, seria a letrinha I, ó. Seria como se fosse um pinguinho no I. Como se fosse um I e o pingo no I, certo? E uma outra coisa que você pode associar, um outro método mnemônico que você pode fazer para associar, esse símbolo do circunflexo, ele cabe perfeitamente dentro da letra E. Ou seja, são duas dicas aqui para você associar o circunflexo com o E, pronunciado I, certo? E o OU? O OU, ela é o Vzinho, certo? Como é que eu vou associar o Vzinho com a palavrinha OU? Uma coisa que eu gosto de fazer é isso aqui, ó. O OU faz de conta que o V ele corresponde à letra U. Aí você coloca um O do lado, ó. Ou faz de conta que o V é U, certo? Só para a gente associar o símbolo com o nome OU. É o que eu uso de macete mnemônico, é isso. Enfim. Bom, agora vamos lá fazer a tabela da verdade da nossa conjunção. Deixa eu criar mais um espaço aqui nesse papel. Olha só. A tabela da verdade, pessoal, é para a gente unificar, para a gente definir o valor lógico entre duas proposições. P e Q. Olha só. Cada proposição, é igual eu falei, eu pulei umas etapas aqui, né? Cada proposição, ela apresenta um valor lógico. Se nós estamos trabalhando com duas proposições, nós vamos ter 4 combinações entre verdadeiro e falso. Ou seja, as duas podem ser verdadeiras. A primeira verdadeira e a outra falsa, falsa e verdadeira. E a outra combinação obrigatória entre duas proposições é quando as duas são falsas. Não existe uma quinta combinação de verdadeiro e falso envolvendo duas proposições. As duas são verdadeiras, as duas são falsas, ou então vice-versa. Uma é verdadeira, outra é falsa, uma é falsa e outra é verdadeira. Tá, aqui na linha representa o valor individual, o valor lógico individual de cada proposição, em 4 situações, em 4 linhas, certo? E aqui nessa terceira coluna, nós iremos combinar o valor lógico de cada proposição através do conectivo e, através de nossa conjunção. Conjunção e o e é a mesma coisa. E a título de exemplo, né, eu gosto de falar o seguinte, né? Faz de conta que esse P e Q, pessoal, ele representa duas proposições quaisquer, duas frases quaisquer, duas expressões matemáticas quaisquer, né? Aí a título de memorização, para a gente desenvolver a tabela da verdade, porque tem que saber a tabela. Esse P e Q, que são proposições, eu prefiro chamar P de pão e Q de queijo. Aí imagine que uma pessoa te deu uma ordem, a esposa deu uma ordem, né? E fala, amor, vai lá na padaria e compre pão e, que isso aqui representou eu, ó, pão e queijo. Aí na primeira situação aqui, o V significa o quê? Que o marido comprou pão, que o marido comprou queijo. Se ele comprou, a mulher falou, pão e queijo. Se ele comprou pão e queijo, significa que é um marido verdadeiro. Na segunda situação aqui, na segunda hipótese, na segunda simulação, o pão é verdadeiro, ou seja, ele comprou pão. Porém, e aqui é falso, certo? Ou seja, ele não comprou queijo. A ordem é o quê? Com pão e queijo. Comprou apenas o pão. Então significa que é um marido falso. Na terceira linha,
Ele comprou apenas o queijo, esqueceu de comprar o pão. A ordem é qual? Pão e queijo. Como só veio um dos dois, só veio o queijo na terceira linha, então é um marido falso. E na quarta linha que não comprou nenhum nem outro, então ela é falsa também. Moral da história. Como que você vai decorar isso aqui fácil? Você vai ter que lembrar dessa linha aqui, ó. Você vai ter que lembrar da primeira linha. A nossa conjunção, o nosso e, só é verdadeiro em qual hipótese? Quando todas as nossas combinações são verdadeiras. A nossa conjunção, a união de duas proposições, através da nossa conjunção, através do e, ela só é verdadeira quando todas as nossas proposições, as individuais, são verdadeiras. Se você tiver alguma proposição falsa, pelo menos uma, olha só o que eu estou falando, pelo menos uma. Então, a nossa conjunção será falsa. E aqui eu já construí a tabela da verdade do primeiro conectivo da nossa conjunção. Bom, agora vamos fazer a tabela da verdade da nossa disjunção. Olha só, lembrando que a disjunção é o ou. E aqui a gente vai fazer a simulação. Nós vamos ter duas proposições onde o valor individual dela, nós temos 4 possibilidades. O valor individual de cada proposição, ok? Cada uma delas pode ser verdadeira ou falsa, falsa, verdadeira, ou então as duas podem ser falsas. Entre duas proposições, só podem haver 4 combinações possíveis. Isso aqui, a primeira linha, é o valor individual de cada uma das proposições, onde as duas são verdadeiras. A segunda linha significa que a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, e assim sucessivamente. Tá, aqui nós temos o valor individual de cada proposição. E na terceira coluna, nós vamos ter o valor conjunto das duas proposições através do nosso ou, através de nossa disjunção. E eu vou me valer daquele velho exemplo: comprar o pão e comprar o queijo. A esposa mandou: marido, compra pão ou queijo, certo? Aí ele foi lá e vamos começar com as linhas de baixo aqui para ficar mais dinâmico. Olha só, comprar pão ou queijo. Aí ele foi, vamos pegar a segunda linha. Ele comprou pão, esqueceu de comprar o queijo. Ele é o marido verdadeiro. Ele esqueceu de comprar o queijo. Opa. Terceira linha. Esqueceu de comprar o pão. Porém, comprou o queijo. É o marido verdadeiro. Na quarta linha, não comprou um, não comprou o outro. É um marido falso. Vamos lá na primeira linha. A primeira linha, pessoal, eu não vou explicar o porquê. Olha só, mas vamos pegar na dinâmica aqui para a gente memorizar fácil. Que às vezes essa primeira linha, às vezes em alguns alunos gera uma dúvida. Ah, mas por que é assim? Não preocupa com o porquê, não, gente. É assim. Para a gente se dar bem, tem que saber que é assim. Não precisa de filosofia, ficar filosofando o porquê das coisas aqui, não. No momento oportuno, eu posso explicar individualmente. Mas vamos lá. Aí vamos lá. Pão ou queijo? Aí o marido foi e comprou os dois. Aí vocês pensam o seguinte: é um marido mais que verdadeiro. Ele agradou a esposa não apenas com um item, mas com os dois. E qual o macete para a gente memorizar essa tabela? Olha só, o que está fora da curva aqui? O nosso falso. Ele é falso, pessoal, em qual situação? Quando todas as nossas proposições individuais têm valor lógico falso. Só é falso quando todas as partes individuais são falsas. Se porventura você tiver um verdadeiro, pelo menos um. Olha só, aqui eu tenho dois.
Se você tiver pelo menos um, então ó, o ou será verdadeiro. O ou só é falso quando todas as partes individuais são falsas. Uma delas sendo verdadeira, a nossa combinação de P ou Q será verdadeiro. Vamos lá, agora a gente vai trabalhar a disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva é o Vzinho com tracinho, certo? O nosso ou, ele aparece como ou na nossa questão. E aqui vai ser o seguinte, ó, ou você compra pão, ou você compra queijo, ou um ou outro, certo? Olha só como o poder da palavra aqui é forte. Ou um ou outro. Aí aqui na primeira linha comprou os dois. Aí comprou o primeiro, esqueceu o segundo, esqueceu o primeiro, comprou o segundo. E na quarta linha esqueceu de comprar os dois. Olha só, vamos trabalhar o poder da palavra. Ou um ou outro. Ou você compra o primeiro, ou você compra o segundo. Ou. Ou. Aí aqui ele foi comprar os dois. É um marido falso ou verdadeiro? É um marido falso. Aí aqui nos dois aqui, ó, na última linha, esqueceu de comprar os dois. É um marido falso. É um ou outro. Aí o que aconteceu aqui, ó? Comprou o primeiro, esqueceu o segundo. Opa, é um marido verdadeiro. Na terceira linha, esqueceu do primeiro, porém comprou o segundo. É um marido verdadeiro. Prontinho. Ou um ou outro. Como que você vai memorizar isso? Ele só é verdadeiro em qual situação, pessoal? Quando os valores lógicos, ó, são diferentes. O valor lógico de cada proposição individual tem que ser uma diferente da outra. Se porventura forem iguais, a nossa combinação de disjunção exclusiva será falso. Se os valores individuais são iguais, a nossa combinação é falsa. Se o nosso valor individual é igual, a nossa combinação será falsa. Porém, se forem diferentes, VF e FV, nós teremos uma combinação verdadeira.